Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na nossa quarta aula. Meu nome é Camille Gomes. A gente vai falar sobre o engajamento da clínica aos aspectos sociais, certo? E eu queria começar lendo. A gente está aqui no artigo O surgimento da clínica psicológica da prática curativa, aos dispositivos, aliás, de promoção da saúde. Tem um trecho aqui na página 615 que é lindo e que eu queria ler para vocês, que ele fala assim, que o contexto social da clínica passou a adentrar os consultórios de forma a convocar os psicólogos a saírem dele. Os psicólogos eles foram convocados a saírem desses consultórios. Ou seja, para responder às novas formas de subjetivação, uma demanda surgiu. Então, se tornou necessário o psicólogo sair dos consultórios para poder dar conta dessas demandas. E ele foi convocado a isso. Né? Novas formas de subjetivação e novas formas de adoecimento psíquico, o psicólogo deveria compreender a realidade local, compreender a comunidade que o sujeito está inserido, compreender a cultura regional que o sujeito está inserido, compreender a lógica cultural que o sujeito está inserido, a religião que o sujeito está inserido, a família que o sujeito está inserido, os contextos de trabalho que o sujeito está inserido, os contextos também que constroem a sua subjetivação originária. Ele é preto, ele é branco, ele é índio? Ele é imigrante? Quem é esse sujeito que eu tento conhecer e desvendar? Então, a clínica ampliada, ela dá conta dessas possibilidades sociais que vão para além da lógica do sofrimento. Para além do que o sofrimento diz. Eu trago um caso relacional, eu trago um caso que é existencial, eu trago um caso que é de uma dimensão psicopatológica, eu trago um caso que é, enfim, são vários aspectos que são alterados de acordo com o que se apresenta de multifatores, né? É o que a gente chama também de interseccionalidade. Aí eu queria fazer um parênteses aqui no nosso texto para falar sobre interseccionalidade. Eu sempre falo sobre isso. Vocês vão ver algumas autoras, cientistas sociais, pessoal de ciências humanas e ciências sociais falando sobre interseccionalidade. É uma teoria muito importante para a psicologia social, sobretudo. É importante que a clínica esteja preocupada com isso. Né? Interseccionalidade é uma teoria que vem do feminismo negro. Né? A gente tem algumas autoras que falam sobre esse conceito. Quem trouxe esse conceito à tona foi Kimberly Crenshaw. E Kimberly Crenshaw, ela traz o conceito de interseccionalidade falando sobre os marcadores sociais que nos definem. Marcadores de classe, de raça, de gênero, etário, marcadores etários, ou seja, de geração, marcadores regionais, marcadores, enfim, culturais. São inúmeros marcadores e também, assim, que nos definem como pessoas no mundo, né? E esses marcadores eles não servem para nos segregar. Eles estão predispostos para nos conduzir a possibilidades de compreender o sujeito em vários sentidos que se apresentam, né? Eu falo sempre sobre interseccionalidade nos meus textos, inclusive na minha página Escutas Pretas eu tenho falado nesse mês de agosto sobre, eu acho que vocês vão assistir essa aula no outro mês, eu acredito já, enfim, no mês de agosto. Mas no mês de agosto eu falei sobre interseccionalidade lá, né, fazendo alguns debates. É importante que vocês se aprofundem nisso, porque a clínica precisa se preocupar com os marcadores sociais que definem as pessoas, né? Então,
Cada marcador social, ele vai definir os nossos privilégios, os nossos acessos, as nossas desvantagens, o nosso sofrimento, certo? Então, se você está atendendo uma mãe solo, é diferente de você atender uma outra configuração familiar, uma configuração familiar tradicional, nuclear, né? É diferente, é totalmente diferente. Você não vai falar de maternagem para uma mãe solo e de maternagem para uma mãe recasada da mesma forma. São outras roupagens que dão conta desse fenômeno. E essas roupagens, elas têm um caráter social, né? Então a gente vai compreender que a partir dessas diferenciações, a gente vai dar conta dessas avenidas que se cruzam, né? E desses marcadores que geralmente numa anamnese bem feita, numa entrevista clínica bem feita, numa observação bem feita, a gente faz uma avaliação psicológica que dá conta desses múltiplos marcadores sociais que são interseccionais, ou seja, que são múltiplos e que dizem quem é a pessoa que eu estou escutando, quem é essa pessoa que eu estou lidando, quem é essa pessoa que está na minha sala e que fala de uma forma tão única sobre ela mesma. Então, gente, a interseccionalidade ela traz uma dimensão pessoal e, e única do sujeito que é importante a gente levar para a clínica. Se a gente não tiver condições de levar para a clínica tudo isso, a gente não tem condições de atender pessoas nas suas complexidades. A gente vai ser um profissional bem medíocre. A gente não vai poder usar uma forma de bolo para atender, por mais que seja, como eu dei o exemplo da mãe solo, né? Uma mãe solo, aí depois chega uma outra mãe solo, depois uma outra mãe solo, mas elas vão trazer vicissitudes distintas. Você pode atender uma mãe solo classe média, uma mãe solo lésbica, uma mãe solo que, que é preta, são contextos distintos e que vão demarcar o espaço diferente e que a clínica ela precisa estar preocupada com essas razões sociais, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês nesses primeiros minutos, tá? Falando sobre isso para compreender a clínica, né? Ele diz aqui, né, que pode ser um fundamento, a perspectiva para a psicologia engajada no compromisso social. A psicologia não teria como tarefa fortalecer a arrogância do eu igual a eu, ou seja, essa pessoa aí pode ser igual a mim. Então, isso é uma arrogância intelectual, a gente tentar enquadrar as pessoas nesse contexto, tá? E isso é um individualismo muito egoísta, né? Parece ser uma retórica, uma coisa muito redundante que eu estou dizendo, né? Mas faz sentido. Então, gente, esse projeto da psicologia tendo esse compromisso social é um processo, né, que anuncia uma dimensão da psicologia da consciência para si e que desloca para o outro, né? E essa condição de ser para o outro é anterior à consciência de si. Ela vem antes dessa consciência de si. Ou a gente está ligado no outro. Se a gente não estiver ligado no outro, a gente não está ligado para a gente. A gente não vai conseguir nem olhar para a gente. Então, as psicologias, como um todo, elas devem encontrar o seu compromisso social. É primordial. É fator obrigatório. Certo? Então, gente, ele traz uma outra parte aqui do texto, que ele fala as novas modalidades de clínica para além da psicoterapia, clínica social e promoção da saúde. Então, gente, a gente compreende, né,
do quanto que o psicólogo ele se depara com o desafio de trilhar novos caminhos que sustentem essas conquistas recentes. Como é que a gente vai dar sustentação a essas conquistas recentes se é, cada vez mais a gente amplia o nosso espaço de trabalho? A cada dia que se passa, a gente está mais amplo na forma de atuar. A gente está mais complexo. A gente atua em asilo, em hospital, centro de reabilitação, em CAPS, em CRAS, em sistemas judiciários, creches penitenciárias, nas comunidades. A gente está em todo canto. Então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer clínica nesses espaços? Como é que a gente vai escutar o outro, acolher o outro nesses espaços? Como é que a gente vai fazer um trabalho de dimensão de cuidado nesses lugares? Então, gente, há uma disseminação da atuação do psicólogo nesses espaços. Há uma disseminação da especialidade do psicólogo. O psicólogo também precisa ampliar suas especialidades, assim como eu citei numa aula retrasada sobre o que aconteceu com as ciências médicas, né? Que elas precisaram ampliar também o seu conhecimento específico. Então, também se tornou necessário a gente ampliar a psicologia, desculpa, com novos recursos nessa formação. A gente precisa de novos recursos para fazer essa formação e novas formas de praxis desse exercício profissional, né? Apostando em políticas éticas, em práticas ético-políticas. A gente precisa apostar nisso para poder fazer uma psicologia distinta dessa psicologia apoiada ao modelo médico. Então, tem uma definição trazida por Figueiredo em 96 que ele fala que a clínica psicológica ela não se caracteriza apenas pelo local, né, em que ela se realiza, que seria, no caso, o consultório. Então, não é só o consultório que caracteriza o fazer clínico, né, mas sim a qualidade da escuta, da acolhida que se oferece ao sujeito. É isso que faz a diferença, e não o lugar. Então, a escuta e a acolhida do excluído do discurso é o que é mais importante que seja feito, né? Então, gente, esse ser psicólogo clínico implica na postura diante do outro. Como é que você vai acolher o outro? Qual a sua postura? É uma postura arrogante, medicalocêntrica, separatista, que diz, eu estou no meu lugar de suposto saber, enquanto você não sabe de nada, eu vou lhe dizer o que você precisa fazer, como se fosse um oráculo? Isso aí não ajuda. Isso mais dificulta o trabalho de acolhida ao outro do que qualquer outra coisa. Então, a gente pode fazer a seguinte observação. Não importa em que lugar, espaço, o ato clínico aconteça. Vê que coisa linda, gente. Não importa. Seja no âmbito privado, público, numa relação diática, ou seja, uma díade, eu e o outro, ou numa relação grupal, né? Ou coletiva, não importa. O que importa é que o fazer psicológico, ele se paute nas concepções teóricas, que a gente esteja embasado teoricamente na nossa praxis, que a gente tenha um método dessa prática, que é esse método que traz um construto epistemológico, ou seja, a gente é ciência, a gente não é só profissão, a gente também é ciência, e a gente vai refletir, né, essa postura diante do sofrimento ou do fenômeno psicológico que se coloca. É a partir disso, as questões éticas, as questões teóricas, epistemológicas, metodológicas que vão fazer com que a gente reflita. E não o lugar, não é o consultório, né? Melhor dizendo, né, esse ato clínico ele vai se pautar muito mais na ética do que nos referenciais teóricos fechados. Certo? É claro que essa postura ela deve ter mudanças provocadas nessa relação, né? E essa relação ela vai estar preocupada, sim, com esse setting terapêutico, né? Mas esse espaço clínico, né, ele tem que estar em contato com a subjetivação, ele vai ter que estar em contato com o outro, se preocupar com o outro como sujeito e com tudo que o circula,
tudo que o cerca. Então, o texto diz que esse fazer clínico ele é também um fazer político, porque ele se preocupa com os aspectos que constituem o sujeito. Certo? Então, tem um trecho aqui que é bem importante, de Gondar, de 2006, que ele fala o seguinte: mesmo quando as questões surgem no seio de uma família, numa escola ou numa relação amorosa, trata-se sempre do quanto e de como o desejo pode produzir e se expressar diante das injunções de assujeitamento. Então, gente, é o desejo. Isso é tão psicanalítico, né? O desejo, ele vai fomentar como essas pessoas vão se expressar a respeito desse assujeitamento, ou seja, de como que elas vão compreender o fenômeno que acomete a elas mesmas. Entende? Então, é o desejo que vai trazer essa perspectiva. Então, essas mudanças são fazer políticas, né? Tá difícil que meu filho tá chorando ali na aula, ele tá fazendo aula também. Tá difícil, ele tá chorando agora, mas tudo bem, vamos lá. A relação, essa relação, ela pode ser intrínseca, né, ou extrínseca, ou seja, de dentro para fora, de fora para dentro, mas a gente vai presenciar nessa relação na forma dominante da prática clínica, né, essa cisão entre política e clínica, certo? Então, essa relação, ela traz uma forma contemporânea desse fazer clínico. E elas vão insistindo nesse tripé, né? Com o viés político, com a necessidade de uma análise das formas instituídas da clínica e a questão da subjetividade. Então, essa articulação ela vai circulando até a gente a gente construir um fazer clínico importante. Então, gente, a gente examinar essas formas de poder, né, da atualidade, a gente vai gerenciando vai moldando essas nossas formas de existência, observando como que esses sujeitos eles se sentem, a gente vai compreendendo a nossa própria existência e a compreensão da existência do outro também, a partir dessa globalização das subjetividades. O que significa isso? As nossas formas de ser no mundo, elas deslocam com as subjetividades coletivas também. E essas coletividades, elas complexificam a nossa interpretação clínica. Tá? Então, gente, a gente fazendo essa forma de capturar contemporânea, né, de capturar a subjetividade, essa forma de capturar a subjetividade ela é bastante contemporânea e a clínica vai trazendo possibilidades de produção, né? E não somente de reprodução clínica, mas de produção. A gente vai fazendo novas formas de intervenção a partir de então. A gente vai se tornando mais livre na forma de intervir. Então, gente, deixa eu ver o que eu posso dizer mais para vocês. Então, é importante que o profissional que atue nessa área, não é, eles possam refletir sobre os desdobramentos das práticas no campo social. O que é que a sua intervenção vai interferir no campo social para seu cliente, para seu paciente, para a pessoa que você está atendendo, para o seu usuário ou qualquer pessoa que seja? Quais serão os desdobramentos? Quais serão? Raul, fale baixo, por favor, meu filho. Quais serão os desdobramentos, né, que vão adentrar os consultórios mantidos e sustentados pelo momento contemporâneo? Entende? Do quanto que é complexa essa atuação, né? Então, o social se faz presente e se faz notar nas mudanças que surgem nesse cenário. E isso é uma revolução, porque existem muitas padronizações de subjetividades. As subjetividades elas são padronizadas. Então, esse modelo de fazer clínico que respeita essa subjetividade e os seus desdobramentos, ele vai respeitar, ele vai também fazer emergir novos fazeres. E esses fazeres eles vão ser personalizados, eles vão se desdobrar de acordo com o sujeito, que é único.
Isso é muito lindo, gente. Isso é muito importante, né? Muito importante para a psicologia. Então, gente, essa clínica social, diante dessa perspectiva histórica, ela vai se iniciar a partir da década de 80. É muito recente, gente. É muito recente. É de 40 anos para 40 anos que a gente tem feito isso, né? 40 anos. E não é só nessa área, mas na psicologia, não só nessa área da psicologia clínica, mas na psicologia como um todo. Isso aconteceu desde a década de 70, né? Já estava vendo ali o quê? Práticas psi, engajadas em práticas sociais, reflexões políticas, é, porque, na verdade, o que atingia a clínica da época era uma clínica apolítica e distante das questões sociais, né? Mas em 84, com a abertura política e a saída da ditadura, né, tem um contexto sócio-histórico no Brasil que engendrou também essa mudança, que é importante a gente compreender. Se ampliou não só o questionamento da neutralidade da clínica, mas também o questionamento do conceito sobre política, um conceito ampliado sobre política. O que é política? E nosso fazer clínico como sendo também um ato político. E a constatação desses movimentos sociais, inclusive dentro desses lugares, de uma clínica que se preocupa com uma pessoa trans, uma clínica que se preocupa com o negro, uma clínica que se preocupa com a mulher, uma clínica que se preocupa com os abusos de poder, uma clínica que se preocupa com as relações trabalhistas, e que tudo isso atinge a subjetividade, atinge as pessoas como um todo, dentro desses complexos. Pessoal, tá difícil eu conseguir trabalhar assim, viu? Me ajuda aí. Então, gente, essas alterações elas vão confrontando, né, ideias dominantes na prática clínica e questionando também as atividades liberais e privadas. E isso apenas beneficia essas práticas que eram deliberadas, elas beneficiavam diretamente as classes médias e as classes altas, apenas. Certo? Isso é um perigo para a psicologia. E hoje, o exercício do psicólogo, ele ainda está voltado para esse modelo. Por mais que a gente tenha... É recente, mais ou menos recente, a gente não mudou completamente, a gente vê muito psicólogo ainda voltado para as elites, tá? E isso é um problema muito grande, gente. De acordo com o Conselho Federal, nessa atividade tem objetivos analíticos, psicoterapêuticos e psicodiagnósticos e se baseiam em uma concepção de clínica com saber fazer universalizado, associada a uma concepção de sujeito universal ahistórico, metas e fundamentos que, sem dúvida, circunscrevem a clínica como espaço de reprodução e mantêm a cisão entre clínica e política. Certo? Então, gente, essa reflexão sobre o psicólogo brasileiro, né, afirma que outras pesquisas também enunciaram visões e práticas psicológicas dentro desse modelo liberal. Esse é que é o problema, né? O modelo liberal privado acaba predominando, né, entre os estudantes profissionais de psicologia, porque os estudantes e profissionais de psicologia são, inclusive ainda hoje, de forma majoritária, brancos e pessoas elitizadas, pessoas da elite. Essa é a configuração predominante da psicologia no país, infelizmente. Então, há muitas pesquisas que acabam evidenciando, né, essa mudança desse privilegiado ideal para a construção de uma clínica social. E essa clínica social, ela nasce como sendo uma clínica ampla, né? Uma clínica ampliada, que se envolve com novas formas de atuação. Então, você vai ver consultório de rua acontecendo. Você vai ver uma clínica ampliada atendendo pessoas em situação de rua, por exemplo. Né? Então, a partir da década de 80, a gente vê profissionais psi atendendo a clientela oriunda de classes populares. E a clínica entrando na periferia. Coisa que ainda é rara de acontecer. Por mais que a gente tenha já conquistado esse espaço, mas é tudo ainda muito incipiente. Então, gente, é inevitável, né, que a dimensão social
possa convocar essa necessidade de outra escuta, de outro tipo de intervenção, mas a gente tem que ressaltar que esse tipo de atividade, por si só, não garante, né, uma prática política e de resistência. Não é o fato da gente ter uma clínica ampliada que a gente tem uma clínica política. A gente ainda precisa refletir no psicólogo, não só na mudança da prática, que a gente pode estar contratando um psicólogo que não tenha nada de forma política, de fazer político dentro da psicologia. E esse fazer político não é só se candidatar, não, tá, gente? Eu preciso dizer isso aqui no finalzinho dessa aula. Tem gente que acha que quando eu falo de política está ligado a algum partido político e candidato, enfim. Não, não é só isso. Política é fazer uma intervenção sobre sujeitos de direitos. Pessoas que têm o direito de serem observadas, atendidas, vistas do jeito que elas são, a partir do lugar que elas ocupam, como cidadãos que eles são, tá? Então, gente, é fundamental, né, que a gente garanta essas novas atuações, que a gente garanta formas diferentes de intervenção, tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês sobre esse texto. Ele vai trazendo algumas discussões no final, certo? Ele termina dizendo que não é o local que define a clínica, que a escuta clínica é uma postura ética, né? E política diante do sujeito humano, que não é o local que define a clínica, e sim a posição do profissional e os objetivos da libertação e potencialização dos sujeitos. É isso que faz a diferença, né? Então, gente, como é importante a gente compreender, né, se fazer a partir dessas concepções sociais, e esse surgimento da clínica é um surgimento que é libertador. E do quanto que a gente precisa trazer essa nova roupagem da clínica para os dias atuais, tá? Bom, gente, na próxima aula a gente vai dar seguimento, né, ao nosso plano de aula e a gente encerra por hoje, nessa quarta aula, o entendimento sobre esse texto, tá? Então, eu vou pedir para vocês, né, que caso vocês queiram aprofundar sobre alguns discursos que eu trouxe hoje de interseccionalidade, vocês podem seguir minha página @escutaspretas. Vocês podem também fazerem algumas leituras, Patrícia Hill Collins, leituras sobre Angela Davis, leituras de Kimberly Crenshaw. Vocês podem me pedir alguma coisa, eu posso passar para vocês, certo? Fazer algumas leituras de Ana Bock, Pedrinho Guares, que falam dessa pegada da clínica ampliada. Tá certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês. E me sigam também nas redes sociais, que eu sempre estou falando sobre a clínica ampliada por lá. Tá bom? E é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem procurar a representante da sala ou me procurar nas redes sociais. Meu Instagram é @Camille, com C, 2 L's e 1 E, Gomes, tudo junto, Gomes com 2 S, Camille com C, 2 L's e E, Gomes com 2 S, tá? Vocês podem me procurar no Instagram, que eu posso estar tirando dúvidas de vocês, tá certo? Me ponho à disposição, caso vocês tenham alguma contribuição a dar, eu vou ver se passo para representante, que me procurou, inclusive no Instagram, passar esse texto já para adiantar alguma coisa, tá bom? Para vocês. Bom, sexto período, aqui eu encerro essa aula, vamos para a nossa próxima aula, que é a quinta aula. Até já. Beijo no coração.